Olá pessoal, hoje nós vamos falar do filósofo Platão. Bom, quem é o Platão? Aristócles, que é o nome original do Platão, ele é filho da aristocracia ateniense, ou seja, um homem oriundo de uma família poderosa que conhecia muito bem os bastidores da política. Como todo filho da elite ateniense, buscou se educar na forma mais sofisticada possível. E acabou se tornando um discípulo de Sócrates, talvez o mais famoso entre eles. E a morte de Sócrates, o julgamento e a morte de Sócrates, deixou uma marca profunda no Platão. O Platão ele se desgostou demais da democracia ateniense, e é importante que a gente saiba disso, porque quando a gente for estudar a teoria política do Platão, ele não dará à democracia o destaque, então ele vai propor uma forma de governo alternativa, e esse mesmo desencanto com a política gerado pela morte de Sócrates fez com que ele se afastasse da vida pública e se dedicasse ao que em grego se chama teoria, a contemplação. E aqui é importante, isso dá para a gente uma pista sobre o significado original da palavra teoria. A teoria é tomar distância das coisas para poder olhá-la da forma mais completa possível. Então, teoria está ligada à observação filosófica, à observação racional de algo com o objetivo de compreender como esse algo funciona. Então ele funda, nos arredores da cidade de Atenas, a Academia, um nome comum que a gente utiliza até hoje para se referir ao conjunto de universidades, de locais que se produz conhecimento. E ali ele se dedicou à discussão filosófica. Ele produziu bastante. A história da difusão dos escritos do Platão é uma história bastante interessante, mas para o que nos interessa aqui, vamos mergulhar nas ideias iniciais dele. Primeira coisa mais importante que ele faz quando começa a pensar a sua teoria do conhecimento, ou seja, como se deve interpretar a realidade. É importante a gente focar nesse ponto, pessoal, porque o Platão vai ser o primeiro filósofo a mergulhar profundamente nas questões que vão ser o norte da filosofia até os dias de hoje. Entre a sua vasta contribuição, a teoria do conhecimento é uma teoria bastante robusta, ainda que tenha sido hoje ultrapassada em alguns pontos. O fato dele ter iniciado essa discussão faz dele um nome que até hoje é presente na história da filosofia. Então, quando ele olha para a filosofia, ele vai ver o dilema, a oposição entre Heráclito, um pré-socrático, que afirmava que a realidade, a physis, está em eterno devir. Devir em grego significa o vir a ser, em transformação. A realidade é transformação, ela é mutável. Em contrapartida, o Parmênides, também um outro filósofo pré-socrático, dizia que a realidade, que o ser era imóvel, que as coisas não poderiam mudar, porque se elas mudassem, elas não poderiam ser qualquer coisa. Para uma coisa ser, ela tem que permanecer imóvel. Caso contrário, seria um não ser. E é impossível não ser alguma coisa, de acordo com a teoria de Parmênides. Então, o que o Platão faz? Ele olha para esses dois sujeitos e diz: os dois estão certos, cada um dentro da sua concepção filosófica. É muito importante que a gente entenda isso pelo seguinte motivo. O Platão vai dizer: o Heráclito olha para o mundo material
e ele percebe o óbvio. A realidade material está em constante mudança. E ele está certo. Em contrapartida, o Parmênides olha para um mundo imaterial, para uma realidade em que não há mutação, em que tudo é eterno e imóvel. É muito importante que a gente guarde isso, que isso vai ser a base da distinção do mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que aponta uma semelhança para a teoria de Parmênides, e o mundo sensível, que é o mundo material, que aponta para a semelhança com a ideia de Heráclito. Isso nós vamos falar mais um pouco adiante. Bom, o Platão, como discípulo de Sócrates, ele está interessado em conhecer a verdade. Basicamente, a pergunta é: como é que eu, ser humano, sei que determinado conhecimento é verdadeiro? O Platão vai dar muito destaque à razão como produtora de conhecimento verdadeiro, já que os sentidos nos enganam. Então, por isso que ele vai se dedicar à teoria do conhecimento. Ele vai afirmar que as essências das coisas, o ser, o que as coisas são de forma definitiva, são conhecidas como eidos. Em grego significa ideias, mas também forma. O Platão ele foi discípulo de um pitagórico. Então a matemática é um modelo de conhecimento que o Platão vai ter como ideal. Por quê? Está no mundo das ideias. Então quando eu falo círculo, quadrado, triângulo e as relações matemáticas, eu remeto a um conjunto de ideias imutáveis. Um círculo é um círculo em todos os lugares ao longo do tempo e do espaço. Não muda. 2 mais 2 continua 4 e assim por diante. Então, esse modelo de conhecimento matemático é o modelo ideal. Existe no mundo das ideias. É a ele que nós devemos perseguir. O conhecimento do que é certo, do que é errado e assim por diante deve ter como modelo ideal a matemática. Então, para isso, ele vai diferenciar o que é a essência de uma coisa, ou seja, o mesmo, o que ela é, da aparência da coisa, ou seja, o outro. Ele vai dizer, existe uma diferença entre o que as coisas são e entre o que as coisas aparentam ser. Aqui ele coloca uma divisão. E aí ele já aponta para a aparência como um engano e a essência como o conhecimento verdadeiro. A essência é aquilo que a coisa é em si. É a verdade profunda e o ser de uma coisa. Então, quando eu digo que é um círculo em essência, eu explico o que ele é de forma tão exata que não há possibilidade de confusão. Quando eu falo de um quadrado, eu remeto a um conhecimento que é impossível de ser interpretado de outra forma. Então, se você interpreta o quadrado como sendo uma figura com 3 lados, só há uma opção, você está errado. Não há segunda opção, o quadrado é uma figura com 4 lados. Ponto. Então, reparem, essa é a essência do que é ser quadrado. A aparência é aquilo que a coisa aparenta ser, no entanto, o que ela não é o que ela é, de fato. Então ele vai dizer que os sentidos, os 5 sentidos, nos remetem à aparência das coisas, enquanto a razão nos remete à essência das coisas. Com isso ele está querendo lapidar o caminho para se produzir conhecimento. Bom, e como é que eu faço isso? O Sócrates já tinha desenvolvido o método da maiêutica, que era o diálogo socrático por meio do confronto de ideias. O Platão, ele continua. Ele dá um passo adiante no que diz respeito a isso, porque enquanto o Sócrates ele está muito focado naquela ideia do
só sei que nada sei, o Sócrates ele aponta para uma dificuldade de conhecer as coisas. O Platão dá um passo adiante para tentar de fato conhecer o que são as coisas. Então, essa dialética é um método de contraposição por meio do diálogo, do confronto de ideias de uma opinião. Então, eu tenho a opinião A e existe outra pessoa que faz a crítica à minha opinião. Essa crítica, a minha opinião é a tese. A crítica é a antítese. Então, eu falo A, o outro sujeito fala B sobre determinado assunto. Só que é por meio da purificação dos erros, tanto meu quanto do meu interlocutor, ou seja, da pessoa com quem eu travo o diálogo, é que a gente chega a uma síntese, ou seja, a fusão das melhores partes das duas ideias. E com isso eu chego à essência da verdade. É o que o Platão chamará de episteme. A episteme é o conhecimento verdadeiro. É de natureza científica, em oposição à opinião, que é infundada ou irrefletida. Então, o que os gregos fazem questão de frisar é que o conhecimento verdadeiro ele é oposto à opinião. A opinião é individual, fruto da percepção individual da realidade. O conhecimento verdadeiro, alcançado por meio da razão, ele é universal. Ele se apresenta verdadeiro para todos. Mas como reconhecer isso? Aí a gente vai ver que o Platão ele lança a chamada teoria da reminiscência. A gente vai falar um pouquinho mais dela no próximo vídeo.